Sejam muito bem-vindos ao Bancário Pode Mais, o podcast da FETRAF RJTS. Meu nome é Lohana Amaral, eu sou a apresentadora e hoje eu vou apresentar mais um episódio. Mas antes, quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, um feliz 2025 repleto de muita prosperidade e muitas bênçãos. Pois é, esse é o nosso primeiro podcast desse ano e teremos um episódio no formato diferenciado. E nada melhor do que, para começar, com o pé direito, nós estamos recebendo um convidado mais do que especial. O nome dele é Sérgio Farias, ele é roteirista, autor, biógrafo, ex-bancário e não só isso, ele contribuiu e muito para a trajetória da FETRAF RJTS. Sérgio Farias, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença e, por favor, fique à vontade de se apresentar. Bom, muito obrigado, Lohane. É uma honra enorme estar aqui, né? Afinal de contas, eu vim daqui, né? Daqui da categoria bancária, né? Muito obrigado. Você já falou tudo, né? Meu nome é Sérgio, eu sou ex-bancário, fui diretor da FETRAF durante um período e estou aqui também. Sempre tive uma carreira paralela como escritor e agora estou lançando aqui meu novo livro, né? Pois é, quem te viu, quem te vê, né? Quem te viu, quem te Boa, boa, vê, bom gente, é trocadilho. o nome do livro dele. Hoje você está aqui, é por isso, você não está aqui à toa, tá? Porque, de fato, você contribuiu muito para a trajetória da FETRAF RJTS e nós temos um imenso carinho em recebê-lo aqui, Obrigado. tá? Você começou, vamos falar agora da sua carreira profissional, depois a gente parte ali para a área literária. Me diz uma coisa, você começou a sua carreira profissional como bancário no Isso, Banco do Brasil aos 14 anos de idade isso. e me diz quais memórias que você tem dessa época e como que você conseguia conciliar a sua carreira como menor estagiário, já com as suas atribuições e responsabilidades, e a sua juventude? Pois é, foi as lembranças são as melhores possíveis. Eu comecei e entrei no Banco do Brasil com 14 anos. 14 e 6 meses, foi isso, tem bastante tempo, foi em 1979. E foi, assim, uma grande escola. Agora, de fato, você tinha, assim, um cuidado de conciliar, porque você estava estudando ainda, né, e tudo era muito vinculado à escola. Você tinha que manter um boletim com uma nota, assim, média alta, você tinha que ter 7, você tinha que tirar sempre 7. Eu não era dos melhores alunos, então para mim era uma certa dificuldade isso. E agora com relação à juventude, foi uma outra forma de juventude, né, que era a juventude que era vivida, assim, na sua plenitude mais nos fins de semana, e durante a semana era uma juventude que tem que se adaptar às responsabilidades do trabalho, né. Sim. Foi um pouco de sacrifício? Foi, mas valeu muito a pena, porque além da experiência, profissional ali que você ganha, eu mantenho amigos até hoje daquela época, sabe. Olha só. Aí foi uma experiência, assim, muito, muito maravilhosa. Eu consigo me colocar no seu lugar, porque eu comecei a minha primeira experiência profissional foi aos 15 anos, foi um ano depois de você. 15 anos eu comecei na Caixa Econômica Federal. Não falava muito, dá para perceber que eu falo um pouquinho, né, e eles me colocaram para atender os Os idosos. idosos. Isso. Aí levava uma bengalada, nada demais, mas todo mundo gostava de me deixar ali atendendo ali os idosos. Aí eu comecei minha carreira profissional levando bengaladas? Não, óbvio que não. Mas atendendo os idosos na parte externa, direcionando. Eu comecei com 15 anos de idade. Olha, Foi ótima a não, experiência, muito foi muito legal. enriquecedora, porque você aprende a lidar com o público, a solucionar problemas, Sim, riscos, né, a encontrar soluções e depois ali, ainda mais quem é menor, aprendiz, estagiário, a gente consegue migrar em vários departamentos e isso, a gente vai aprendendo outros fatores. isso. Aí parece, para quem gosta de escola ou para quem não gosta, parece que não é uma escola, mas é Su super educativa. Você estuda matemática, você estuda relações Sim, públicas, pessoais, isso, comunicação, interação, isso. recursos humanos, na verdade é uma É uma faculdade. faculdade, muito isso mesmo, é uma faculdade remunerada, né, E mamãe? remunerada, gastava Remunerada, direto. tadinha, É, gastava. eu gastava com Tinha disco. comida, comida. Sempre vamos voltar aqui para o nosso podcast. Eu não vou falar disso, só vou falar disso. Gastava meu dinheiro todo mesmo, né, comida. Vamos lá, gente, espera aí. Me conta como que a sua experiência bancária contribuiu
para que você se encontrasse nesse universo literário. Me diz essa ligação, como que te contribuiu essa experiência que você teve? Teve alguma contribuição, de alguma forma isso existe ali uma conexão? Porque, assim, você construiu uma bagagem, e você deve ter passado por diversas experiências. Me conta essa relação, qual foi a contribuição dessa tua carreira bancária que você desenvolveu para essa tua experiência em produção literária, teatral, porque você, né, migra em outras áreas. Me conta um pouquinho. Sim, eu assim que eu me alfabetizei, eu comecei já a escrever histórias em quadrinho. E fiquei escrevendo histórias em quadrinho, vamos colocar assim, talvez dos 6, 7 anos, até os 18. Olha só. Só que naquela época, pelo menos assim do que eu tinha conhecimento, hoje em dia já há algum tempo, história em quadrinho é uma coisa bastante, né, assim, sofisticada, né. Eu achava infantil, né, que eu achava que era ali uma distração apenas, eu jamais pensava em ter algo, assim, profissional daquilo. Mas já exercitava a escrita de certa forma, né. E gostava também de ler, e quando eu tive que conciliar tudo isso com o banco, em alguns momentos, assim, mais tediosos da vida bancária, né, que é normal a É, gente ter, né, sim. eu via aquelas pessoas ali como personagens, às vezes. E sem ninguém saber, eu colocava eles nas minhas histórias em Olha quadrinho, só. entendeu? Mas assim, histórias de aventura, super-herói ou até mesmo história de banda, essa coisa toda. Então isso acabou ajudando, assim, a criar um universo, né, porque você não podia também de forma nenhuma, você sabe como é que é a categoria bancária, né, você tem que ter uma atenção, você tem que ter uma dedicação muito grande, né. Mas aí eu já tinha isso, mas eu só fui, assim, profissionalmente encarar de forma mais profissional com 19 anos. Porque eu tinha um acúmulo tão grande de histórias em quadrinhos, já os meus amigos viam, aí alguns amigos mais íntimos do banco também viam e falaram: "Rapaz, pelo amor de Deus, por que que você não tenta tirar isso", não usava esse termo na época, né, "mas por que que você não monetiza isso, né, de forma mais profissional?" Eu falei: "Ah, quer saber, de repente pode". E qual seria qual foi, assim, a coisa que eu via? O teatro. Aí porque era mais acessível, né. Aí eu comecei a escrever essa peça em 1984, Quem Te Viu, Quem Te Vê. E ela fica pronta em 86, e eu monto ela, eu mesmo monto, eu já estava efetivado no Banco do Brasil, porque depois você como estagiário, né, você tinha acesso a fazer o concurso um Sim. pouco antes dos 18, que era chamado concurso interno, né. Tinha um grau de dificuldade também tão grande quanto, a seriedade tão grande quanto, e eu passei nesse concurso, então eu fiquei no Banco do Brasil direto, né. E como eu já tinha um emprego muito novo, e eu tinha uma certa condição de produzir essa peça, né, claro, não de uma forma, assim, de grande produção, mas era uma produção. E a gente começou a apresentar ela tinha horários alternativos de teatro, né. E como era horário alternativos, assim, segunda-feira, 20h. Tinha muitas vezes, não era incomum de ter mais gente na plateia no palco do que na plateia. Olha só. Nós éramos 5 na plateia, tinha às vezes um ou 2 no palco tinha 1 ou 2 na Aham, plateia, né. aham. Aí a peça ficou 3 meses em cartaz, do final de 86 a 87, e quando terminou, Lohane, eu fiquei, assim, 2 meses sem salário, porque eu tinha hoje em dia não existe mais cheque, né, mas eu tinha Uhum. tanto cheque pré-datado, assim, das pessoas que eu fiquei devendo, eu ficava devendo ao teatro, tinha que pagar teatro, sonoplasta, iluminador e tudo mais. Eu fiquei 2 meses sem receber, né. Hoje isso é parte de uma história deliciosa e tudo mais, mas na época foi meio assim, sabe. Desafiador. E como eu ainda morava com meus pais, eles ficavam preocupados: "Pô, mas como é que pode? Você tá recebendo o salário sai?" Ficavam desconfiados: "Você tá mexendo com alguma coisa ilícita?" Entendeu? "Como é que pode?" Eu falei: "Não, é a peça, né". É, eu passei por isso também, meus pais perguntavam: "Cadê a sua mesada que você tá usando esse dinheiro?" Falei: "É, tô comendo empadinha". "Você tá comendo empadinha nada, vai explicar que proficiente". Na verdade, né. Vai deixando que era mentira, só que era verdade. Era tudo ali, era guaraná e não vem ao caso. Agora me conta um pouquinho da sua relação com a FETRAF RJS. Me conta como. Isso daí também foi uma escola, assim, que assim, eu dei uma sorte ali enorme, porque, na minha opinião, as federações, elas cumprem, assim, um papel social muito importante. Porque elas acabam, assim, lidando como elas abarcam, né, vários sindicatos,
elas também acabam lidando ali com as associações de bancários, com os clubes, né. Então elas, por obrigatoriedade, assim, elas são plurais, de um modo geral, porque abarcam uma série de vieses ideológicos, né, de vários matizes ali de pensamento, pela sua, né, você vê, a FETRAF são 2 estados, né, Sim. Rio de Janeiro e Espírito Santo, né, e o Rio de Janeiro é um polo cultural muito grande, É. e o Espírito Santo ali colado ali também, ali faz uma interessante ligação, né, entre o sudeste e o nordeste. Então, só ali de estar ali já era ali um ganho ali enorme, né. E eu fiquei lá, alguns anos, e mais assim, eu não tem como não falar isso e rir também de uma forma, assim, bastante, afetiva com relação a isso, porque, nós tivemos como presidente o Niltinho, e Isso. você sabe que o Niltinho é um caso à parte, assim, né, é uma pessoa É assim, maravilhoso. meu Deus do céu, olha, é uma pessoa extremamente séria, É. uma pessoa extremamente focada, tem uma inteligência emocional enorme, mas foi uma das pessoas que eu mais ri na minha vida, É, ué. porque ele leva aquela coisa ali com humor, ela é leve, né, Carismático. leve e carismático Aham. numa função que é muito pesada, né. Complexa. Então, mas isso daí é impressionante como isso espraia para todo mundo e faz um ambiente muito bom. Então a experiência, que você tem num ambiente desse, ela é espetacular, assim, sabe. É outra escola, né, a gente teve, né, pelo que você falou da sua história também, né, a gente teve, além das nossas faculdades, né, que a gente Aham. acadêmica, a gente teve tivemos a sorte de ter várias escolas, né, Aham. várias faculdades. Isso contribui muito, né, pra nossa Contribui muito com a vida, como ser humano e tudo mais. Sim, 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 com certeza, verdade. com certeza. Vamos falar agora de produção artística, vamos ao que interessa. Sua peça, eh, me conta um pouquinho, porque esse teu livro, Quem Te Viu, Quem Te Vê, é um livro muito interessante, que conta um romance sobre um romance político dos anos 60. Isso. Resume para mim, Tá. porque é interessante para os nossos ouvintes entenderem. Aham. Tá. Qual o sentido principal de você ter produzido? Sim. Bom, eu era muito criança nos anos 60, né, eu nasci em 1964, o ano do golpe militar, mas logicamente que eu não me lembro disso. Mas como eu tenho memória muito boa, eu tenho, assim, uma lembrança de infância, de um clima, assim, muito, eu não conseguia entender, mas havia, assim, uma hostilidade, sabe, você via muito, por exemplo, eu me lembro de umas eleições parciais, que a gente não podia eleger nem governador e nem presidente, em 1970, embora que eu tivesse 5 anos, eu saí com meus pais à rua, e a rua parecia um campo de guerra com, sabe, com soldados do exército ali, sabe. Então você notava que tinha uma tensão ali, entendeu. Você não podia falar muita coisa: "Ó, isso aqui não pode falar, isso aqui não pode falar". Na escola também tinha esse tipo de coisa. Então, quando eu fui entender o que estava acontecendo, aí já quando eu tinha 15 anos, quando teve o movimento ali da abertura política, eu falei: "Gente, eu estava vivendo tudo aquilo sem saber". Então eu comecei a me interessar pelo assunto. E em 1984 teve o grande movimento das diretas já. E foi justamente pegando essa atmosfera que eu comecei a escrever uma peça ambientado ali no e estava também sendo lançado também, Lohane, um livro que é muito importante hoje em dia a gente também ler, chamado Brasil Nunca Mais, que narrava é um livro, é uma leitura pesada, mas eu acho necessária, Sim, que falava dos presos políticos ali da época da ditadura, né, das torturas e tudo mais. É uma coisa muito pesada, mas muito bem escrita claro. e interessante. Aí eu falei: "Porra, eu vou escrever a minha primeira peça vai ser isso". Eu fiz, um triângulo amoroso de 2 pessoas que estavam vivendo às vésperas da decretação do AI-5, né, onde a ditadura iria recrudescer ainda mais. Só que pelo que eu tinha percebido da conjuntura da época, a juventude, aquela juventude, ela não estava muito com noção do que iria acontecer em 13 de dezembro de 68. O que muitos estavam vendo ali era, de fato, teve uma passeata de 100.000 pessoas contra a ditadura, entendeu. Depois disso teve um congresso de estudantes,
que embora tenha tido uma prisão de 700 estudantes ali na época, aquilo ali foi uma ousadia. Em termos culturais, teve a peça Roda Viva do Chico Buarque, que era também contra a censura. Teve o Geraldo Vandré cantando aquela música, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, em pleno festival. Então havia reações com isso, e no mundo, o mundo estava em efervescência nos anos 60, né? O movimento de contracultura, na Europa e nos Estados Unidos, teve uma grande passeata em Paris, em maio de 68. Tinha os Beatles, que era um movimento, né, que extrapolava a música, era uma revolução social. Então, na cabeça de muitos jovens, aquilo ali estava numa efervescência muito grande, a ditadura estava para acabar. Então, esse triângulo amoroso é de uma moça, que ela, em tese, ela era alienada em termos de posição política, mas na verdade não era, porque ela tinha uma postura, que era raro nas mulheres da época, antimachista, entendeu? Ela contestava tudo isso, mas ela não era, engajada em partido político. E ela estava dividida entre 2 pessoas, um que era um exilado político que tinha voltado ao Brasil justamente para tentar, porque na visão dele a ditadura iria acabar ali logo, e esse sim era uma pessoa politizada à esquerda, e tinha se casado com um cara que era à direita, mas era uma pessoa também muito boa. Então na época, eu pessoalmente, eu comecei a fazer psicanálise muito novo, né. Eu comecei a fazer análise com 20, 21 anos. Então eu fiquei muito fascinado ali me quebrou ali naquela época o maniqueísmo, entendeu? Tipo assim, ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente mal. Lógico, a ditadura é uma coisa, na minha opinião, totalmente ruim, entendeu? A tortura é uma coisa Sim. totalmente ruim. Mas o cidadão comum, ele sendo ou ali tendo uma posição mais à esquerda ou mais à direita, não necessariamente ele é ruim ali, ele é uma pessoa que está tendo uma visão de mundo, né. Então eu coloco essas contradições ali, esse jogo amoroso muito complicado entre eles, e sem eles saberem, vem uma decretação do AI-5, que aí muda tudo de uma forma bastante trágica, né. Mas eu não posso dar spoiler não. Não, não, quem te viu, quem te vê. Agora, por que quem te viu, quem te vê? Era porque é o seguinte, aí são 2 coisas, Quem Te Viu, Quem Te Vê é porque o título, na minha opinião, que é um título muito bacana, ele lida, assim, com a própria contradição humana, né, e é isso que é muito explorado na peça, além da conjuntura política. E na época, Lohane, eu era muito, ainda sou ainda, mas na época eu era demais, assim, fã do Chico Buarque. E o Chico Buarque tem uma música muito linda com esse nome, né, cantada por ele próprio, cantada pela Maria Bethânia, cantada pela Nara Leão. Aí eu aproveitei o lado de fã, peguei o Uhum, título e que tinha também a ver com a peça, né. E acabou que é um título bonito, né, assim, né. muito bom. É. Gosto de falar quem te viu, quem te vê. Já falei algumas vezes. Vídeo Você fala novamente. gostei do seu título. E o legal é que ele foi lançado agora, né, recente. Foi agora, semana passada, mês É. passado, na verdade. Mês passado, em dezembro. Se não for seu, É, é o do gente, fundo da precisam garantir esse livro. Quem te vê, quem te vê, não se esqueça, Sérgio Farias. Agora vamos lá. Você também escreveu sobre algumas figuras icônicas, como John Lennon, como Peter Tork. Me conta mais, o que que mais te atrai nessas histórias? Como é que é o seguinte, eu posso só falar da transição do teatro para Pode, tudo fica à tá. vontade. Bom, eu comecei a fazer teatro, fiz essa peça daí foi um fracasso, como eu falei, mas eu continuei, assim, no bastidor da vida teatral, né. A questão é que eu não poderia me dedicar muito ao teatro, onde a maioria dos ensaios era de madrugada, porque eu tinha o Banco do Brasil, tinha um banco para trabalhar, né. Então acabou que chegou um momento limite que não tinha como mais conciliar, né. Ensaios que começavam meia-noite, eu pegava no banco às 7 ou às 8, entendeu, não tinha como. Aí eu, depois de uns 8 anos, eu larguei o teatro e fiquei 1 ano sem fazer nada, até que eu tinha um amigo meu de infância chamado Marcelo Frois, que hoje é um produtor, de discos famoso, e ele, tinha um jornal chamado International Magazine, apesar do título era um jornal, brasileiro, que era especializado em pop rock. Uhum. E aí eu falei com ele, falei: "Rapaz, não é que eu posso escrever aqui alguns artigos?" Eu falei: "Marcelo, posso?" Ele falou: "Não, claro." Aí eu devo muito isso a ele, porque ele não sabia se eu sabia escrever ou não, né.
Acabou, Lohane, que eu me encontrei ali. Aí eu fiquei 10 anos fazendo uma coluna de pop rock dos anos 60. Aí escrevi sobre todo mundo que eu gostava, sobre os Beatles carreira solo, sobre os Rolling Stones, sobre todo mundo, sobre os Monks, que era outra banda dos anos 60 também. Aí teve outro problema, porque você sabe, melhor do que eu, que se você tem uma coluna, você tem espaço, né, Hum? você não pode extrapolar, né. Não. E eu extrapolando. Aí o Marcelo, com a boa vontade dele, começou a botar a minha fonte muito pequenininha. Olha só. E eu cada vez aumentando mais. Aí um dia ele chegou para mim, com muita gentileza, claro, falou: "Sérgio, olha só, eu vou ter que te tirar do jornal, porque você está sendo a pessoa menos lida". Eu falei: "Por quê?". "Rapaz, você escreve tanto que eu tenho que colocar uma letra tão humildinha que as pessoas ficam com preguiça de ler aquilo. Por que que você não escreve então logo um livro, né?". Aí eu falei: "Pô, mas não é que é mesmo?". Aí foi a migração Olha. dos artigos para o livro. Aí eu escrevi o livro, porque eu apresentei para ele um artigo, você imagina, Lorena, um artigo do aniversário do John Lennon, de 64 anos. Eu apresentei para ele um artigo de 54 páginas. Livro. Falei: "Cara, não tem como". É. É. Aí isso se transformou em livro. Aí em 2011 eu lanço meu livro sobre o John Lennon, aí eu entrei no livro, aí parei de escrever artigo, entendeu. Aí lanço esse livro em 2011, e em 2018, aí eu parto sim para uma carreira internacional, né, porque aí eu lanço esse meu livro sobre o Peter Tork, que é o baixista da banda The Monks. E aí eu lanço esse livro eu já estava aposentado, né, eu me aposentei do Banco do Brasil depois de 40 anos, em 2018, quase 40, né, 39 anos de banco. Aí sim, aí eu estava totalmente livre para me dedicar, então eu fiz uma turnê de lançamento desse meu segundo livro, que é a biografia do Peter Tork, que aí eu lanço ele já em Lisboa, já propositalmente mesmo, né, para ter lanço ele também em Buenos Aires, na Argentina, e é incrível, Lohane, porque é o livro. Eu tenho muita admiração pelo povo argentino, pela sua cultura, porque eu lancei um livro lá em português, esse livro não foi traduzido para o castelhano, e teve ali eu fiz um lançamento maravilhoso em Buenos Aires. As pessoas lá leem em português também, né, de um modo geral, pelo que eu percebi, né. A gente não, a gente já tem mais dificuldade de ler espanhol, né. Aí eu fiz também 8 cidades do Brasil, a turnê de lançamento. Aí de 2018 a 2019. Aí eu parti para tentar vender esse livro nos Estados Unidos. Acabou que veio a pandemia, mas aí em 2020 uma editora americana se interessou, assinei um contrato ainda em 2020, fizemos a tradução do livro para o inglês, e esse livro, a tradução do livro do Peter Tork para o inglês foi lançado em 2022. É porque entrou também na lista dos maiores Isso best-sellers da Amazon, não foi? isso foi uma surpresa, assim, enorme, né, mas enorme, 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 Uma enorme, né. honra, né? Não, total, não, total. Eu me lembro que eu estava você imagina, porque esses meus livros aqui, a minha carreira artística, de um modo geral, até então, era uma coisa, assim, bastante cambaleante, né, 2 meses sem receber salário, né, Por amor. por amor. Esse meu livro do John Lennon até que vendeu uns 1000 exemplares, assim, em 5 anos, mas o do Peter Tork, que apesar de ter tido, assim, uma boa cobertura de mídia, ele vendeu, eu não sei, talvez tenha vendido até hoje uns 200 livros, sei lá, um negócio desse, entendeu. Então eu lancei nos Estados Unidos, você imagina, né, eu lancei lá e sem nome nenhum, zero, zero. Deu certo. Não, aí um amigo meu me liga de manhã, falou: "Você chegou a ver a parada da" não, eu ia falar parada de sucesso, mas não, é um ranking, Sim, é uma lista uma lista, da Amazon. Eu falei: "Não, seu livro está em referência. primeiro lugar lá". Nossa, olha isso. Falei: "Você tá brincando?". "É, é". Aí aquela coisa, bom ter muitos amigos, né, aí um amigo meu uma amiga minha, mandou isso pra coluna do Anselmo Góes, e sem que eu soubesse, o Anselmo Góes lançou na coluna dele: "Tem brasileiro na lista dos mais vendidos da Amazon". Aí começou ali um hype, cara, assim, sabe. E eu não podia ir aos Estados Unidos na época que apesar da pandemia já tá acabando, mas teve ali, eu acho que no início de 2022, alguns estados que ainda estavam ainda com Sim. alguns focos, né. Acho que talvez muito em virtude do movimento antivacina, né, aquela coisa horrorosa que a gente viveu, né. E aí eu não pude ir, e acabei fazendo muito, podcast também lá à distância, né. Hum.
E foi, assim, um hype maravilhoso, assim, né, eu fiquei em primeiro lugar foi pouco tempo, mas eu fiquei 3 meses entre os 100 mais vendidos lá. Pô, Tempo. é muito tempo, é Gente, maravilhoso. nossa, com É certeza. maravilhoso, E essa maravilhoso. transição da sua escrita internacional, você teve que realizar algumas adaptações? Como você Sim, 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 porque quem traduziu não fui eu, né, a gente pagou um tradutor, né. Eu falo a gente porque eu consegui um agente, né, assim, internacional, que se tornou mais meu amigo do que meu agente, e ele e como ele é um cara inglês nativo, ele me ajudou muito na tradução, e foi ele que conseguiu isso tudo para mim, né. E aí ele mesmo fazia as adaptações, porque eu não tenho, assim, uma fluência de inglês, assim, suficiente para fazer uma transcrição, uma adaptação total, né. Tanto é que, eu acho que a gente está fazendo aqui, a gente está se desenvolvendo bem aqui nesse podcast, né, mas você não tem ideia dos podcasts que eu fazia online lá fora, né. Era pingando de suor, nossa, né, com aquele inglês, né, "a gente vamos, nós vai", né, assim, e a enorme generosidade do outro lá, cara lá que percebia, né, e foi levando, né. conseguiu transmitir sua mensagem. Conseguiu transmitir a mensagem, conseguiu mas suando. Sem problema, tá certo. Mas vamos lá, me diz agora, me conta um pouquinho agora, voltada ali para o processo criativo, como que você equilibra essa pesquisa histórica, necessária para as biografias musicais, e as peças políticas, como que você equilibra essa liberdade criativa? Me conta um pouquinho, Ó, como você que é? falou uma palavra, assim, muito importante, que é liberdade criativa, que eu acho que eu tive uma sorte também enorme, que todas as editoras que eu fui me deram uma liberdade criativa enorme. Esse é o ponto. Essa editora Lacre, que é uma editora que teve um capricho enorme na edição, assim, poxa, foi um prazer, tá sendo um prazer trabalhar com eles. Eles me deram total liberdade para isso. E nos outros livros, nas biografias, idem, né. Isso foi muito Difícil, né? é muito difícil, é muito Você encontrar. difícil, é muito difícil. E claro que eles dão alguns toques, mas foram toques, assim, excelentes, assim, entendeu, no sentido de correção de alguns rumos, essa coisa toda. Mas o âmago da coisa foi totalmente. E com relação à pesquisa, que é o seguinte, eu sempre fui fã de rock desde criança, Também desde gosto, meu gosto, Deus do céu, muita coisa. adoro. Bitomaníaco direto, então eu tenho um acúmulo, Lohane, assim, de livro lá em casa sobre o assunto muito grande mesmo, tanto de pop rock como também de cinema também. Então, para mim, a pesquisa, foi quase, assim, algo que eu já fazia naturalmente por diversão, entendeu. Aí isso daí acabou que me facilitou muito a pesquisa em si. Mas só que, agora, nesse momento, a peça de teatro eu não estou mais fazendo, né, tanto é que essa peça daí, como é que foi a história disso? Quando eu lancei esses meus livros, todo mundo, meus amigos mais íntimos, e todo mundo é muito ligado a essa área de artística, eles sabiam que eu tinha feito uma peça em 86, 87. Eu falava: "Pô, cara, por que você não lança essa peça em livro? Cadê essa peça?" Falei: "Ih, rapaz, pô, isso daí tá tão antigo". Aí eu recuperei a peça para eles, "Porra, que é isso, lança isso aqui agora", isso foi em 2022. Aí em 2023, que esses processos são lentos, né, a editora Lacre, topou lançar. Ano passado, 2024, né, foi todo o processo de edição do livro e eu lancei no final do ano passado. Mas eu me dedico totalmente estou me dedicando, né, a roteiro de cinema, entendeu. É Eu uma outra linguagem É artística, uma é outra outra linguagem. você Isso. você é muito mais, eu gosto muito também do Meu cinema, Deus do céu, sedutor, né, a totalmente, liberdade totalmente, criativa, totalmente, é totalmente. outra linguagem. É outra linguagem. Como eu já tinha um livro pronto, eu tenho a biografia do Ringo Starr, que é o baterista dos Beatles. E essa daí já está toda pronta, já está toda para ser lançada em inglês, né. E esse meu agente, né, que também é meu amigo, ele está, trabalhando esse livro lá pra fora. Mas fora isso, eu tô com vários roteiros meus, né. Uma coisa que eu entrei tão por acaso, Lohane, sabe, nessa coisa de roteiro. É o que eu digo, nada é por acaso. Também, é Era pra verdade, ser, era pra ser. era pra ser.
Porque antes, quem te viu, quem te vê. Antes era uma peça. Era uma peça, Antes, isso. quem tinha visto não podia ver, mas agora pode ver. Tu transformou no livro. Fala sério. Eu tô com ativa mesmo. Vamos lá, acho que a gente tem que fazer o cinema juntos. Sim. Vamos lá, né? Eu acho. Agora me diz uma coisa, você tem algum ritual, alguma preparação para você escrever, produzir roteiro e tudo mais? Ou não, é assim, você tem algo que te traz alguma inspiração, você precisa se desconectar de alguma forma ou vem naturalmente? Não. Bom, eu tenho uma inveja boa dos meus amigos que quando eles vão escrever, eles, se isolam, fazem, assim, um tempo sabático, né. Aham, Como eu tinha que conciliar, você deve saber perfeitamente o que é isso. Como a gente tem que conciliar tanta coisa, sim. né, trabalho, né, filho, esse negócio todo. Menina, eu escrevo em qualquer lugar, né. Tem uma foto minha lá em casa, que é minha filha, né, que está aqui no estúdio, a Sofia, que ela está no meu colo, foi minha ex-esposa que tirou, e eu no computador. Porque eu dava mamadeira, entendeu, atendia a porta, dava um tempo e ia escrever, entendeu. Trabalho total. Não tem qualquer lugar, entendeu, sabe, nas barcas, no ônibus, qualquer lugar eu tô escrevendo. Não tem ritual É um nenhum. dom, é um dom. Tomara que seja, né, mas, pode ser também, porque como eu escrevo desde criança, Ah, então eu acho que isso daí verdade. eu acho que pode ser isso. Mas eu tenho uma inveja boa e talvez um dia eu faça isso, entendeu, vou me isolar numa montanha para ficar Sim. escrevendo, deve ser maravilhoso isso. Sim, sim, sim. Mas eu acho que tá funcionando, tá Tá dando funcionando, tá tudo. funcionando, não muda. Sono, eu quando tô com sono durmo de cabeça pra baixo, em pé, não tem isso. Continua assim, Continua. tá dando certo, Tá dando certo. não precisa se isolar não. Ago agora me conta um pouquinho sobre o seu trabalho como assistente de direção de Domingos No Oliveira. Domingos, né. Como que foi essa experiência? Deve ter sido muito marcante, né, você Meu Deus do céu, de foram anos, produções, foram mais de 30 anos, é. Bom, quando eu lancei o Quem Te Viu, Quem Te Vê, em seguida, eu escrevi uma segunda peça. Eh, Essa segunda peça que eu escrevi, eu mesmo quando sabe, você sabe quando você não faz uma coisa boa, sabe quando faz uma coisa boa também, né. Aí eu escrevi essa peça, falei: "Cara, tem alguma coisa aqui que não tá legal", mas enfim, eu queria escrever uma segunda, entendeu. Aí pau, escrevi. E descobri que o Domingos Oliveira estava fazendo uma peça de teatro chamada Guerreiras do Amor, isso foi em 1988. Aí eu na cara de pau, né, fui lá, bati na porta, ele me atendeu numa gentileza enorme. Eu falei: "Domingos, eu sou um autor novo, não sei o que lá, Lohane, escrita à mão, olha que coisa que eu tô com essa peça aqui para você dar uma olhada que eu queria que você dirigisse, acho que até de senhor dirigisse, não sei o que lá, aquela coisa toda". Falei: "Tá, eu vou dar uma olhada". Bom, passou o tempo. Naquela época tinha secretária eletrônica, né, não sei nem quem se as pessoas sabem bem o que que é isso. Eu chego em casa, tinha um recado na secretária, que ele queria me encontrar comigo, numa lanchonete. Eu falei: "Pô, beleza, tá feito", dirigi, eu imaginei meu nome lá e tudo claro. mais, né. Mas eu falo: "Pô, mas a peça não é tão boa, acho que eu acho que eu que tô achando isso, né, de repente sou um gênio, né". E aí eu chego lá, e já estava lá, quando eu cheguei, né. E ele, assim, com toda a gentileza, falou: "Serginho", me chamava de Serginho: "Olha, a sua peça tem que melhorar alguma coisa, tá, mas a gente conversa sobre isso depois, mas em troca eu tenho uma coisa para te oferecer, você quer ser meu assistente de direção?" Eu Nossa, ele influenciou totalmente na sua carreira. Não, total, Contribuiu muito, né. total, total. Aí eu fiquei trabalhando com assistente de direção dele em 3 peças, de 89 até 93. Mas aí foi aquela coisa, Lohane, porque esbarrava muito no banco, porque esses artistas, assim, mais consagrados, eles acordam 4 da tarde, Sim. entendeu. E 4 da tarde eu estava saindo do banco, Aham. né, já estando lá desde as 7, né. Aí os ensaios começam 10, 11. Era uma coisa impossível, eu dormia no banco do teatro, entendeu. Dormia, você falou não tem dificuldade para dormir, eu acho que eu também não tenho por causa disso, é qualquer canto, né. Certo. Botação, vou ficar com mimimi, eu nada. Mas aí eu parei de trabalhar com ele nessa época, Sim. mas continuei um grande amigo dele, e como eu gosto muito de festa, eu sou muito festeiro adoro receber na minha casa, eu fiquei com a função com ele, que foi a grande função que eu fiquei com ele, foi organizar as festas dele.
Difícil. Aí é bom e ruim, né, ruim, né. Claro que não. Não, aí ligando para aquelas celebridades todas: "Olha, tô te convidando, não sei o que lá, pra vir pra cá", né, que ele me dava os telefones pra eu ligar, né. E eu fiquei até o último aniversário dele, né, antes dele morrer, Sim, né. sim. Aí, organizei várias ali, aí foi uma amizade, assim, e via todo o processo criativo dele, né. Isso foi muito enriquecedor, Foi muito porque você enriquecedor. fez acabou fazendo um estágio É, numa escola, uma outra faculdade, né, outra mas faculdade. é, isso Pois é, chega isso mesmo. stop, não chega, escola da vida, Escola da vida. mas vamos lá, isso que importa. Isso, Um aprendizado, aprendizado, isso a gente mesmo. sempre aprende. Isso Se mesmo. os acertos, Isso, sim, os sim. mais momentos mais catastróficos, mas aprendemos, Sim, contribui. sim. E me fala agora quais você já me disse aí de um projeto que você já tem ali stand-by para poder lançar, mas quais são os seus novos projetos e futuros projetos que você está preparando aí para que você já tem em mente e que você pode compartilhar? Não, Tem claro. coisas que, Não, claro, né, claro. que ainda Não, claro. seja no Brasil ou no exterior. Sim, sim. Hum, É pra tudo gente. é tudo no cinema. Eu até roteirizei essa peça para cinema também, ela Uhum. está roteirizada, mas ainda não estamos o que a gente está correndo atrás mesmo, é no exterior os roteiros adaptados de cinema, né. É até importante lembrar que isso tudo que eu tenho trabalhado ultimamente em roteiro são adaptações. A gente pega um livro, e eu gosto muito de trabalhar com coisas de história real, baseados em histórias reais. Ah, eu adoro também. Eu adoro, adoro isso, né. É algo mais real. Algo mais real, né, mais Gente, isso é próximo, né. real, a Vicente, aconteceu. Aconteceu, isso. Isso é muito real. Aí esse rapaz, né, que está trabalhando como agente, o meu agente, e ele pega as autorizações com os autores, né, Uhum. e a gente tem autorização que ele autoriza a gente a trabalhar, a fazer o roteiro, e a gente fez o roteiro. Só sei que nessa história, ô Lohane, eu não sabia que eu tinha esse dom. Eu já escrevi, de pouco mais de um ano, 8 roteiros adaptados. Você acredita nisso? Uau! É. E a gente está tentando, vender isso, porque uma coisa é ter autorização do cara, a batalha com o produtor aí é outra coisa, entendeu? Nossa, E aí você construir. Você usou uma palavra muito bacana, em vez de ser faculdade, você falou a história da da escola da vida. vida, É, da isso. A vida. escola da vida nisso é você trabalhar a resiliência, Isso. porque você entrega o roteiro, não direto, É, entendeu? Direto, sei direto, como é. direto, direto, direto. Então a gente tá indo aos produtores executivos, né, sabendo que o não já está ali, Já né. tem. Já tem, já tem, já tem, já tem. E é uma resiliência enorme. E esse cara que eu falo que é mais meu amigo do que a gente, porque ele é um Niltinho, Aham. ele é o Niltinho dos agentes, né. É de um bom humor, e a gente teve, eu não vou falar quem, mas teve um dos caras que tentou roubar É, nosso roteiro, né. você É. protege isso. Não, não, Chama que eu vou lá pra tu cuidar. Como assim, produção? por sorte a gente tinha um contrato, aí o cara voltou atrás. Mas aí esse Ah. rapaz, o agente, falou: "Olha só, a gente está com a prova de que pelo menos esse roteiro é muito bom, porque se o cara tentou roubar". Aham. Aí, tá aí o resultado, que é bom mesmo. Não é, mas Guarda 7 chaves, 50 chaves, isso aí, olha, deliciosidade. Nossa mãe. Então você tem muitos novos projetos, tem muita novidade aí, hein, desse agora em 2025. Esse ano, tô sentindo que esse ano a gente vai ter muita prosperidade, também muita acho, abundância. A tomara, gente tem que né. pensar positivo, Tem que né. pensar positivo, Com Lohane. resiliência, Isso, tem que pensar isso positivo. mesmo. Por mais que o cenário seja contrário às vezes, a gente tem que ser otimista. Sim, com Acreditar certeza, no bem, não é? com certeza. Tudo caiu, mas ali ó, tá bem, pleno. Bem, isso, Fiz a isso mesmo. Constituição, às vezes eu me faço a Cleópatra. Sempre pleno. Vamos voltar aqui ao que interessa, acho que vamos lá, vamos continuar, né, vamos continuar. Você que percorreu, né, por várias áreas criativas, que conselho que você daria para os novos autores, roteiristas, escritores, a galera que quer trabalhar nessa área, porque é muito desafiadora, não é fácil. É. Que conselho que você dá? Eh, Trabalhar apaixonadamente e, como você mesmo falou muito bem, resiliência. Resiliência, É né? isso, é isso. Eu acho que fica pau a pau com isso, porque se você não tiver a paixão, você não consegue construir a resiliência, né. Então ela tem que estar junto, porque o que você vai ter de dificuldade com isso daí é uma coisa muito grande, né, porque e eu que tenho a cabeça, assim,
muito mais de bancário do que de artista, então a gente é muito assim cartesiano, né, olha só, isso daqui, o setor é tal, essa aqui é uma coisa aqui. Quando você vai trabalhar com um negócio desse, você fica maluco, porque não existe isso, entendeu? É. É tudo ali Por que que eu te pergunto isso e por que que eu peço para que você contribua também com esse teu ponto de vista? Porque muita gente tem essa missão de driblar. Às vezes a pessoa ama muito música, ama muito gastronomia, ama muito a arte, mas ela tem outro trabalho, tem outras atividades, e driblar isso tudo é muito desafiador, sim. é muito difícil, mas não é impossível, Não, impossível nada é, eu também acho. né. Nada E é quando você impossível. tem amor em algo que você faz, você não pode mudar ali a sua essência. Sim. E você, nossa, é um baterista, né, porque, trabalhava num banco, era roteirista, trabalhava dupla, tripla jornada, Somos. micro-morcego dentro do ônibus, nada demais, mas você conseguiu driblar isso tudo e trabalhar com o que você amava. Sim, sim. Mesmo que em algumas atividades distintas, mas Aham. para pra pensar, eram complementares. É, De sim, alguma forma contribuía. sim. É que vo porque você trabalhava com arte, e isso te inspirava e deixava sua vida mais leve, porque a sua responsabilidade no banco era muito mais séria, muito Sim, mais rígida, sim. então era uma forma também de descontrair e equilibrar, não é? Sim, total, total. Não, totalmente, é como eu te falei mesmo, né, muita coisa ali no banco ali, em alguns momentos, assim, que eram mais tediosos, assim, eu transformava aqueles personagens ali do banco ali em histórias em Isso é quadrinhos, muito aí legal, depois você vai construir uma personagem mas vai com calma, faça algo legal, pra não espantar os amiguinhos. Me Me conta, me conta que impacto que você espera que os seus leitores tenham com as obras que você produz? Isso eu digo aqui no cenário brasileiro e internacional. Qual a mensagem principal você quer transmitir? Que impacto você quer causar nas pessoas? olha, eu tenho, tipo assim, com relação aos roteiros, quando eu pego essas histórias, verídicas, eu tenho pego algumas coisas ligadas a crime, né. Uhum, Eh, e crime é uma coisa bastante bárbara, né, essa coisa uhum. toda, mas eu não sei se pretensão ou não, mas eu sempre procuro, assim, tirar, assim, alguma humanidade de alguma coisa. Então, o impacto que eu espero, e eu acho que muita gente também espera isso, não é exclusividade minha, é que traga uma reflexão, entendeu, assim, de uma postura, assim, menos beligerante e mais humana perante a vida, entendeu, assim, porque, eh, eu eu tive tanta sorte na minha vida, assim, sabe, Lohane, teve tanta gente, assim, com tanta humanidade, que eu me sinto, assim, muito no dever de eu retribuir isso, entendeu? Hum, Porque eu fui muito ajudado na minha vida. missão, É, é, é. missão. E eu fui muito ajudado, eu fui muito o que eu teria de pessoas aqui na própria nossa entrevista a gente falou de tanta gente, né, É, que eu falo, assim, que foi sorte foi, mas, foram muitas ajudas. Então não teria como eu também não tentar que isso se transforme em algo que a pessoa pelo menos leia ou veja e saia com alguma lição de uma coisa mais humana, entendeu? isso É aí. isso. São os anjos da vida, né, Os anjos da terra que vida. aparecem. É, é. Ah, é Legal. espetacular, né. É. Isso é legal, porque você tem no seu coração a gratidão, que isso é raro É. hoje em dia, né. E você trazer, através das suas obras, reflexões que possam contribuir de alguma forma para abrir realmente ali a mente das pessoas e fazer com que elas pensem, Sim, para que elas reflitam e que sejam mais humanas, você sim. está fazendo um trabalho realmente muito diferenciado e contribui muito para a humanidade. Tomara. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu que agradeço. Já é o meu ponto de vista, é o meu ponto de vista. Agora me diz, como que todos podem acompanhar o seu trabalho? Como que também podem adquirir o seu livro? Ah, Quem te viu, quem te vê. o livro tá nas pla tá, né, tá no site da editora, Editora Lacre, né. E tá nas plataformas, tá na Amazon, tá em várias plataformas e nas livrarias também. E pessoalmente eu tenho o Instagram, né, é Sérgio RL Farias, e o Facebook que é Sérgio Farias, né. Eu
eu preciso até melhorar lá minhas ser mais ativo nas postagens, mas minha filha está me ensinando, eu estou aprendendo um pouco mais. Mas é nesse campo daí que eu estou ali divulgando as coisas, entendeu? Então tá bem assessorada. É, tô. Você, ótimo. É. Bom, gente, eu quero primeiramente agradecer muito pela sua presença. Eu é que agradeço. Maravilhoso! Nosso bate-papo aqui no Bancário Pode Mais. Muito bom. Fico muito feliz de ter te recebido. Realmente, você é o que todos falaram pra gente. Uma Ah, pessoa maravilhosa. Foi ótima essa maravilhoso. entrevista. Muito obrigado. E é legal porque é o nosso primeiro episódio nesse formato entrevista, agora nesse ano de 2025. E nada melhor do que começar o ano com uma pessoa tão otimista e positiva como você. Muito obrigado, vocês também. Quero agradecer também a FETRAFER JTS, que vem nos apoiando aqui no nosso podcast Bancário Pode Mais. E se não fosse por vocês, FETRAFER JTS, nós não estaríamos aqui. Quero agradecer também a todos os ouvintes. Muito obrigada pela presença até aqui o momento. E nos vemos no próximo episódio, porque o próximo episódio também, ó, vai ser maravilhoso. Muito obrigada pela presença de todos. Até logo!